Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez eu falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Como eu digo sempre na abertura das nossas pré-aulas, é sempre uma honra poder estar com vocês, somando no reino de Deus, neste exército que Deus levantou para em todos os domingos de manhã, plantados em igrejas locais, professores no Brasil e no mundo, na EBD, ensinam a Santa Igreja do Senhor a palavra de Deus e aparamentam os futuros obreiros da casa de Deus. Toda a gratidão por sua vida, toda a gratidão aí pelo seu like, toda a gratidão pelo seu compartilhamento do nosso material e a importância que você dá para este ministério, para esta obra, para este trabalho voluntário que nós fazemos aqui na ADC TV. Que o Senhor Deus te abençoe, então, por essa consideração para conosco. Pedimos que você continue orando por cada pessoa envolvida aqui nesse projeto, que você não enxerga por detrás das câmeras, mas que estão sempre aqui apostos para atender a obra de Deus e a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2023, estudando com o pastor Douglas Batista a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Esta é a lição que nós estamos estudando nesse trimestre, além de muito bem encadernada, ela tem um conteúdo fantástico e extraordinário. Chegamos já na lição de número 6, que é proposta para o dia 6 de agosto do nosso ano corrente, o ano de 2023, e o título já está aí na tela. A desconstrução da masculinidade bíblica. Temos muito assunto e vamos começar então a nossa pré-aula. A leitura bíblica vai estar no livro de Ruth, no capítulo 4, nos versos 7 até o 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Essa é então a nossa leitura bíblica. Boaz, ele está remindo, resgatando, ele está agora redimindo a vida de Ruth, a moabita. E temos o texto áureo. O texto de ouro vai estar em Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. E na verdade prática, nós temos o seguinte texto: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. A virilidade fala então dos atributos de um varão, e o termo varão é um homem bem afamado. E essas linguagens
que parecem que já estão um pouco arcaicas no linguajar moderno e pós-moderno, elas têm conteúdos extraordinários. O varão é o homem excelente. A virilidade são as qualidades do homem excelente. E o homem excelente, ele assume as suas responsabilidades. Ele é um realizador e não um procrastinador, ou seja, aquela pessoa que sempre deixa que as decisões sejam tomadas amanhã, e esse amanhã nunca chega. Ou melhor, me ocorreu aqui agora, o irresponsável é aquele que sempre tomará as suas responsabilidades no amanhã do amanhã. Como não existe futuro do futuro, só existe futuro do presente, aquilo que você vai recebendo de Deus hoje, comece a tomar posse. Se responsabilize por aquilo que Deus está lhe dando como um projeto dele na sua vida, e aí então você fará que o teu hoje seja a base de um poderoso futuro amanhã. Então a virilidade, as qualidades do varão, a responsabilidade é algo inerente ao varão e também a liderança dentro da sua casa. A sociedade ela é estruturada hierarquicamente e a família também. Talvez você seja líder na tua casa e não seja o pastor presidente na sua igreja. Você é o líder da sua casa como homem, mas você não é o presidente da Câmara de Vereadores do teu município. Você é líder na tua casa, exerce liderança sobre a esposa e seus filhos, conduz a sua família à presença de Deus, mas não és o prefeito, o governador, nem o presidente da república, não és magistrado, não és o juiz da vara tal lá do fórum da sua cidade. Mas dentro do seu lar e diante de Deus você é homem, você é varão, você então tem responsabilidades diante de Deus, inclusive com a espécie humana, e todas as responsabilidades que estão imbuídas no fato de você ser quem você é, um homem de Deus. E aí, então, nós temos alguns subsídios para a gente entender essa lição. Quem foi Boaz? Boaz, no hebraico, significa força. Ele é um homem de Belém, ele é muito bem abastecido, ele é rico, ele é parente de Noemi e ele depois se torna esposo de Ruth, como está lá em Ruth 2, 1, Ruth também 4 e 13. Seu nome está na genealogia de Jesus Cristo, como está lá em Mateus 1 e 5 e Lucas 3 e 32. Quem nos informa isso é Orlando Boyer, na sua pequena enciclopédia bíblica de 10.000 verbetes. E aí nós temos aqui de Henrietta Mears uma outra consideração acerca de Boaz. Citando Mateus capítulo 1, verso 5, que diz, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Boaz então está na genealogia de Jesus, como também tinha sido citado por Orlando Boyer na tela que passou. Então Boaz era filho de Raabe, a meretriz encontrada em Jericó. Vemos assim que a bisavó de Davi era moabita e seu bisavô meio cananeu. Todos eles fazem parte da linhagem do Messias. Então, Boaz era filho de Raabe, e aí então ele era também meio cananeu. Tanto Raabe quanto Boaz, todos eles fazem parte da linhagem do Messias. Quem diz isso é Henrietta Mears, que foi professora de escola bíblica dominical do grande Billy Graham e escreveu a obra Estudo Panorâmico da Bíblia, um livro que eu aconselho e já indiquei muito aqui nas minhas pré-aulas e é livro de cabeceira sempre dos nossos estudos. Então, eu vou tirar aqui do comentário Anger algum comentário, um comentário, melhor dizendo, do contexto da nossa lição. Então, Ruth, a moabita, que era nora de Noemi, casou-se com um dos filhos de Noemi e agora, assim como Noemi estando no estado de viuvez, ela é resgatada por Boaz quando ela traz Noemi
à sua terra natal, Belém, se encontra com Boaz, que era um belemita, e ela, moabita, se torna uma prosélita à religião de Israel. Então ela vai ser resgatada, porque ela era esposa de um israelita. Vamos lá, então? Ruth, capítulo dos versos 1 ao 8 ali do capítulo 4. O parente mais próximo renuncia ao seu direito. A porta da cidade, então as cidades tinham os portais e ali eram julgadas as demandas civis daquela sociedade, as demandas religiosas e também comerciais. Se faziam ali os negócios, se faziam ali os trades, né? O câmbio, se fazia ali a logística de produtos, enfim, era na porta da cidade que a vida do povo era resolvida. Era o lugar habitual de transações comerciais. Boaz diz ao parente mais próximo que ele não pode legalmente resgatar a propriedade sem também se casar com Ruth. E nós já vamos falar dessa lei do levirato já já. E a pessoa que está na linha sucessória, que deve resgatar Ruth, segundo essa lei do levirato, ele queria os bens, mas não a Ruth. Então, isso o parente não podia fazer, provavelmente porque já era casado. Criar um filho em nome de outro complicaria a questão de herança dos bens. O resgatador não identificado poderia resgatar a terra, mas nada podia fazer pela pobre estrangeira. Então, o ato simbólico de tirar o calçado, como a gente leu aqui no versículo 8, inclusive da nossa leitura bíblica, disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Está lá no versículo 8. Não estava ligado ao regulamento de Deuteronômio 25, 5 a 10, que eu destaco ali para você na tela, ó, a chamada lei do levirato, do latim levir, que significa cunhado, a lei do cunhado. Destinava-se a impedir que o patrimônio familiar caísse em mãos de uma pessoa estranha à família, como a gente vê lá em Gênesis capítulo 38, Ruth 4, versos 5 e 6. Onde o ato servia para humilhar alguém que se recusasse a aceitar o levirato. Aqui o calçado simboliza o direito do proprietário de calçar o pé da terra, como está lá em Salmo 60, verso 8. E o ato de tirá-lo simboliza a cessão dos direitos de posse a outrem. Então, ele tira os sapatos, ele está renunciando o seu direito. Por que ele renuncia o seu direito? Este, na linha sucessória, o cunhado, ele não queria assumir a terra casando-se com Ruth. Então, se não casa com Ruth, ele não pode ter a terra. E aí é onde entra Boaz nessa história. Boaz, então, quis resgatar toda a terra e também ele aceitaria Ruth como sua esposa. E a lei do levirato, ela fala muito bem sobre isso e a gente já vai ler o texto já em seguida. Deuteronômio 25, de 5 até 10. Aí eu coloco aqui, e é bom você, na sua pré-aula, você ler esses textos para que fique muito bem gravado na mente e na consciência dos seus alunos. Quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o tal homem não quiser tomar sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciãos e dirá, meu cunhado recusa suscitar a seu irmão o nome em Israel, não quer fazer para comigo o dever de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele ficar nisto ou insistir em não querer e disser não quero tomá-la, então a cunhada se chegará a ele aos olhos dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá, assim se fará ao homem que não edificar a casa a seu irmão e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Então aqui está a lei. Então, o irmão que falece sem ter um filho, ele então deixa a sua viúva e o irmão mais próximo,
ou aquele que nasceu após ele, vai tomar a sua cunhada e nela gerar um filho para que o nome do seu irmão não se apague. Então aqui a gente já começa a entender o contexto e o enredo da lição de hoje. Nós temos Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, uma família que sai de Belém quando falta pão e vai a Moabe. Chegando em Moabe, os filhos de Elimeleque e Noemi tomam moabitas para si, Ruth e Orfa, e o que acontece? Elimeleque, Malom e Quilion morrem e ficam viúvas Noemi com suas 2 noras moabitas. Passam-se 10 anos, ouve-se falar que em Belém volta a haver pão. Noemi, desejosa de voltar, tenta se despedir de suas noras moabitas. Orfa fica na sua terra, Ruth vem com ela. Ela vem com ela, mas há herdades em Belém da família de Elimeleque, Malom e Quilion. Agora Boaz, que é uma pessoa empreendedora e super bem sucedida na terra de Belém, se interessa por Ruth, mas ele não está na linha sucessória daquela família. Aí então o que acontece? Há uma terra e há uma viúva. Quem estava na linha sucessória, que não é identificado no texto bíblico, quer a terra, mas não quer a viúva. Boaz então vai à porta, protesta, e aí então aquele que tinha o direito descalça os pés e cede o seu direito. Nessa cessão dos direitos, entra Boaz, assume a terra e assume Ruth, e aí então ele mostra todo o seu caráter, todas as suas virtudes como varão e responsabilidade. Então, este é o enredo da nossa lição de hoje, de onde o nosso querido autor, o pastor Batista, vai então basear a sua aula e em cima da ação de Boaz, ele vai extrair aqui os conceitos da lição de hoje, da masculinidade bíblica idealizada na pessoa de Boaz. E, na pós-modernidade, a desconstrução dessa masculinidade, dando lugar a um outro formato de homem, do homem pós-moderno. E aí temos a introdução da nossa lição e vamos chegar no primeiro tópico agora da nossa lição. Os textos que eu trago para você nos slides que eu fiz aqui, eles são resumos do texto da lição, então eles são mais amplos e eu acabo resumindo para que a gente possa ter uma leitura mais rápida nesse momento. A síntese desse nosso primeiro tópico, o tópico diz a masculinidade bíblica, e a síntese do primeiro tópico é: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. Importante, professor, leia, enfatize os tópicos da lição e também a síntese, quando você entra naquele tópico que geralmente é dividido em 3 subtópicos, você então anuncia a síntese e aí, quando você for ministrar o conteúdo do tópico, a igreja já sabe do que os 3 tópicos estão falando. Aí você vem do tema para o tópico, do tópico você abre em subtópicos e a coisa vai ficando organizada na mente da sua classe. Então, a criação divina do ser humano. Deus é criador de todas as coisas, é um fato incontestável em nosso meio, e ele cria o ser humano e o define por sexo. Na pós-modernidade se troca a palavra sexo por gênero, porque ela é fluida, e como ela é fluida, ela pode ser interpretada de muitas maneiras. O sexo, ele é uma condição da natureza humana, ou seja, existe o sexo masculino e o feminino. O ser humano, ele existe sendo mulher ou sendo homem, homem e mulher. Esta diferenciação visa o complemento mútuo da união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados para cada um. Então, o costume e o hábito pós-moderno que troca o papel da criação de homem e mulher por pessoas iguais na condição do sexo, vai até justificar esse comportamento com aquela palavrinha mágica, o amor. E aí nós temos uma palavra de C.S. Lewis que é extraordinária, que ele diz: quando o amor se tornar um Deus, na verdade ele se tornará um demônio. E aí, então, por conta do amor se justifica a atração entre pessoas.
Pessoas do mesmo sexo podem conviver em sociedade e aí em atividades profissionais, políticas, esportivas, etc. e tal, elas podem nutrir afeto, afeição, simpatia, empatia, mas jamais se unirem com o propósito de formarem uma família. Nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os outros animais, eles são produzidos segundo a sua espécie. O que o pastor Douglas Batista está querendo nos falar aqui quando ele salienta segundo a sua espécie? É que os animais, eles têm os seus instintos, eles são programados, agem por projeção em torno daquilo, da função pela qual eles existem. Então, eles agem por expectativas, né? Por sentimentos não racionalizados que os conduzem. Ok? Então, eles obedecem um padrão da sua espécie. O ser humano, ele pode, na verdade, transcender e chegar a Deus, e ele é muito mais. Por quê? Porque ao criar o ser humano, o Senhor nos fez agentes morais livres, e aí ele estava olhando para si mesmo quando ele cria a humanidade. E nela ele coloca a sua imagem e a sua semelhança. Voltando aqui no primeiro tópico, como o ateísmo é a ideologia do limão azedo, como diz o pastor Luiz Saião, quando se olha para a criação, muitos questionam e vão em assuntos periféricos. A questão é que Deus, ele deixa na criação vários elos perdidos. O homem vem pelo caminho e chega ali, é como se fosse uma estrada, tivesse um rio e há uma ponte. E o rio é intransponível, sem a ponte ele não passa. Acontece que na questão da criação, muito se discute a criação, a evolução. Quando você olha um macaco e você olha o ser humano, você vê muitas semelhanças, mas semelhança não é parentesco. Ou seja, eles são uma espécie programada por Deus para um determinado fim. O ser humano é a imagem e a semelhança de Deus. Mas como você prova que Deus fez isso? É porque até hoje em nenhum laboratório do mundo se conseguiu criar a vida de forma espontânea através de um choque elétrico, uma reação química, a fusão de elementos da natureza. Você não consegue criar vida. Eu, como pai, gerei meu filho, gerei a minha filha. Eles geram seus filhos, mas nós não criamos, eu não criei meu filho. Eu não tive nenhuma ingerência sobre a sua personalidade. Eu não tive nenhuma ingerência sobre a sua altura, sobre a sua cor, sobre a sua forma. Eu não tive sobre a sua morfologia. Eu não tive isso porque a vida de Deus está em mim, ela passa por mim de geração em geração. E eu sou resultado desta vida que vem de geração em geração, me permitiu estar aqui e de mim outras vidas saíram. Eu complementarei os ciclos naturais da minha vida para me encontrar com Deus um dia, mas eu não tenho domínio sobre isso. É inquestionável o fato de que Deus, além de criar tudo e todos, ele nos cria a sua imagem e semelhança e ainda coloca a vida dele dentro de nós. 2, características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características nos papéis do homem e da mulher na história. Ao criar o homem, Deus lhe confiou tarefas primárias como cultivar e guardar. Eis aqui a responsabilidade, né? Lá da verdade prática, expressam virilidade, responsabilidade e liderança na verdade prática. Então, a responsabilidade está no fato dele cultivar e guardar. Esses termos resumem o mandato divino para o comportamento masculino. As funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Então, a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Não é uma opressão, não é assim uma imposição, não é uma cooptação da vida da mulher, mas sim um respeito, um tratamento, um cuidado, um carinho responsável. A Bíblia ensina ao homem honrar a mulher com toda a dignidade, como está lá em 1 Pedro 3 e 7. E no terceiro subtópico, Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. O movimento feminista de viés neomarxista, desse novo marxismo cultural,
considera esse modelo como um sistema machista, opressor para com a mulher. Então, a mentalidade marxista, ela vai falando da opressão de classes sobre classes. E na mente marxista, a família tradicional, ela é um sistema também opressor, onde o homem oprime sua mulher e seus filhos. Essa é a síntese desse pensamento. E o movimento feminista, ele combate essa proeminência do homem em casa, essa liderança do homem em casa, como algo mal, como algo deletério, como algo detestável. Mas a Bíblia não fala isso e, inclusive, revela os papéis. E na própria natureza do homem e da mulher, as coisas elas ficam claras e evidentes. É só você não interferir no curso da história e você vai ver a coisa acontecendo conforme o modelo primário de Deus em nossas vidas. Acontece que o mundo moderno, pós-moderno que nós vivemos, carregado de tecnologias e de possibilidades, ele artificializa as nossas vidas e ele bombardeia a nossa consciência com figuras, com imagem. É um mundo muito pictório e aí então a imaginação ela transcende demais, ela transcende demais a realidade e muitas pessoas elas vivem no império da imaginação e elas acreditam naquilo que vem em filmes, em músicas, em revistas, em mitologias, etc. e tal. Então, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, ele não pode ser frouxo, sabedoria, sempre tendo uma palavra de Deus para com a sua esposa e sua família, sua igreja. Ele deve ter coragem, ele deve ter amor e respeito, e as referências bíblicas estão todas aí na nossa lição. Mas agora nós vamos tratar falamos aí do padrão de Deus na criação, da masculinidade bíblica, e agora vamos falar desse efeito danoso desta erosão, como aquela terra que se tira as matas ciliares e elas começam com o mover das águas entrando para dentro do rio e elas vão tendo esse processo de erosão, elas vão rachando, elas vão perdendo a vida. Então, a erosão da masculinidade, gostei muito desse termo. Síntese do tópico 2, a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade. A apologia é a defesa desse comportamento. A homossexualidade não é uma condição humana, ela é, na verdade, um comportamento ideologizado, apologeticamente defendido e negligencia as responsabilidades masculinas e gera crises de lideranças. Então vamos lá no primeiro tópico, apologia então à homossexualidade. Homo de igual, sexos iguais, relação entre pessoas do mesmo sexo. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas sobre a legitimação da homossexualidade. Inclusive, há aqui uma pequena contradição já de termos, porque as coisas vão se amplificando de uma tal maneira, vão se ramificando, que de repente elas começam a se tornar contraditórias. Porque os defensores, os ativistas LGBT, eles vão dizer que você nasce homossexual e não há nada que você possa fazer contra isso. Eles dizem então que isso é uma condição do ser humano. Já a ideologia de gênero, eles estão já com certos eufemismos, trocando os termos para tentar deixar isso mais palatável, a disforia de gênero, tratando isso como algo natural, né? Natural não, algo que está dentro de alguns seres humanos, assim, fala que você pode se sentir. Então, de repente, você pode se sentir do outro sexo, depois você volta para o teu sexo e você vai se tornando fluido, indo e voltando. Veja que os dois conceitos já começam a se antagonizarem. Um diz que você tem essa condição, nasce assim e nada pode mudar essa realidade na sua vida. O outro diz que você vai, o outro diz que você volta. Então, qual dos dois está certo? Então, esse conceito da ideologia de gênero, que é mais fluido, alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Olha só, do neutro ele parte
para a fluidez, invalidando a criação divina da raça humana, como homem e mulher. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise de comportamento masculino no tempo presente. E é o que a gente vê, a crise de autoridade na sociedade. Então aqui eu coloquei como subsídio característica do pós-modernismo ou da pós-modernidade, que é um fenômeno que começa a ser gestado depois da Segunda Guerra Mundial e, sociologicamente falando, ele é reconhecido depois da década de 80 do século XX. Olha que eu nasci na década de 70 do século XX, estou no século XXI e já estou fazendo menção de coisas do século passado. Olha como o tempo vai passando. Mas, enfim, já se detecta esse fenômeno da pós-modernidade, né? dessa nova era. E ela tem algumas características, como, explore bem isso na sua pré-aula desse próximo domingo. Isso aqui é muito interessante. A ausência de regras e valores muito rígidos, né? Então, o individualismo. Não existe mais uma verdade, existe a sua verdade. Essa é a lição desse ponto A. A ausência de regras, valores rígidos, e tudo está no individual, não no coletivo. B, pluralidade e diversidade. Ah, como eles amam a palavra diversidade. E aí, quando você, por exemplo, estuda na ortodoxia bíblica a doutrina da Santíssima Trindade, você vai ver que na divindade há diversidade, mas há unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles operam, trabalham no mesmo propósito e no mesmo desejo. As pessoas da Trindade, e o conceito da Trindade é uma substância com pessoas distintas, isso está lá no nosso credo das Assembleias de Deus, que é o credo atanasiano, e aí o que acontece? Nós temos o mesmo Deus em substância, e nessa substância, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas iguais, elas estão nesta substância. É um mistério que a lógica humana não resolve. E aí o pós-modernismo vai falar de diversidade, mas esquece da unidade. Então existem leis, existem limites, existem regras, existem muros, existem instâncias, discricionariedade aonde nós estamos colocados, inseridos, postos, e nós não podemos sair dos limites que nós temos. A terra é o limite da nossa habitação. A minha liberdade termina quando começa a do outro e assim vai. Então, não adianta eu querer ter igualdade e liberdade no mesmo ambiente, porque não vai dar. Então, eu posso pensar em diversidade, mas eu preciso entender que essa diversidade, ela sempre terminará em unidade. É um ciclo que vai e volta, se retroalimenta, se complementa e não dá de fugir dessa realidade. Então, a pós-modernidade, ela vai gerando anarquia por conta disso. Ela vai falando de diversidade e esquece da unidade. Ela vai falando de direitos, mas ela esquece dos deveres. C, combinações de tendências, gostos e estilos. Aqui tem o espírito da Babilônia, Torre de Babel, o mesmo idioma, o mesmo comportamento, todos indo para o mesmo lugar, na armadilha de Nimrod. Produção em série de cultura voltada para o consumo rápido. Então é o consumismo, liberdade de expressão e pensamento, que parece que já está sendo também agora atacada, porque temos que ter um pensamento único. Mistura entre realidade e imaginação. Aquilo que eu falei ali, o hiperrealismo. Aí você vê um filme como o Avatar, por exemplo. Você olha aquela série X-Men e você vê ali os Vingadores, os super-heróis, e você vai entrando para aquele mundo e você vai falando de metaverso, disso e daquilo, e você começa a imaginar que o mundo é assim, e quando você vê, você cria um neo-inferno de Dante, da Divina Comédia. A Bíblia não fala do inferno nos moldes lá da Divina Comédia. Mas quando você vai ver a cultura atual, ela pensa o inferno como Dante Alighieri e não como a Bíblia fala.
E aí se imagina o diabo com chifrinho, um rabo pontudo, aquele tridente na mão, aquela coisa toda, o capeta cheio de escamas, e aí quando você vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala de coisas bem diferentes. O que é isso? É a mistura da realidade, da imaginação, nesse hiperrealismo que chega às raias da loucura de pessoas estarem muitas vezes pregando esse hiperrealismo em vez do Evangelho, ou fazendo a fusão do Evangelho com isso, como é o caso do Coelho da Páscoa, como é o caso do Papai Noel no Natal. Você mistura tudo e dá essa coisa toda. Disponibilização de grande quantidade de informações. É muita informação e pouco processamento. Então é muita inteligência, racionalidade e pouca sabedoria. Incertezas e vazios existenciais. Nunca tivemos uma humanidade tão tecnológica e moderna, mas também tão deprimida e suicida. Então essas são características do pós-modernismo. Você sai do papel de Deus, do propósito teleológico, do fim útil do homem, da humanidade. E aí você vai pervertendo a criação, perde o sentido e no final a vida ela se torna algo ruim e muitos estão sofrendo, rodeados de cuidados. 2, responsabilidade negligenciada. Então Boaz, a gente já viu todo o contexto, ele é o modelo, o paradigma, o protótipo da masculinidade bíblica. E agora nós vamos ver isso sendo negligenciado na pós-modernidade. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado e substituído por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Vamos ler Tiago 1 e 8 para que a gente entenda melhor o que o pastor Douglas Batista está dizendo. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É isso que está lá em Tiago 1 e 8, vou repetir. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, a pós-modernidade gera homens assim, de coração dúbio ou dobre, incapazes de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Então, são preguiçosos. Os efeitos desse comportamento são desajustes familiares e divórcio. E aí você vê pessoas na pós-modernidade que perderam o sentido da vida, que não conseguem resolver-se consigo mesmas, manterem relacionamentos, não conseguem casar, mas ficam na casa dos seus pais, não permite que o ciclo da vida ele se complete para que a vida prospere e todos sejam felizes. E aí a gente começa a ver como se fosse numa linha de produção. A gente está vendo ali os setups desordenados, a linha de produção toda quebrada, e aí você vai vendo congestionamento, gargalos, e a confusão começa a acontecer. Então, quando o homem assume a sua responsabilidade, a fluidez no processo histórico na sua vida, as coisas vão acontecendo e a bênção de Deus vai entrando nessas famílias. Crise de liderança é o subtópico 3. A crise de modernidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Eles não são resolvidos consigo mesmos. Eles vivem no hiperrealismo, eles vivem dominados pela imaginação, misturando a imaginação com a realidade, criando uma realidade virtual que não existe. Então, uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em uma anarquia. Arque é governo, a é negação ao governo, e nós estamos vendo que essa geração de homens de coração dobre na pós-modernidade, eles, além de serem preguiçosos, vacilantes, irresponsáveis, eles terceirizam as suas responsabilidades como Adão no Éden e colocam a culpa em todos. Aí não tem mais pastor que presta, pai que presta, sacerdote que presta, político, presidente, governador, prefeito que presta, juízes, todos são culpados, menos esta pessoa. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa nessa corrupção. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo sobre Jerusalém era essa falta de liderança e que ele ia reverter isso. Então, nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade, como está lá em 1 Reis 2:2. Vamos para o terceiro subtópico,
vamos agora apontando para o final da nossa pré-aula. Peço que você continue aí no nosso vídeo para que a gente tenha uma pré-aula excelente. Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Olha que interessante isso aqui. Marido se torna pai, se torna líder. O modelo de generosidade. Então Boaz era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Está lá em Ruth, capítulo 2, e versículo de número 1. Deixa eu achar aqui o livro de Ruth, capítulo 2, versículo de 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e seu nome era Boaz. Então, Ruth 2 de 1 vai falar que ele é parente. E como ele vai tratar Ruth? Ele trata ela com generosidade, trata ela com ternura, trata ela com proteção, porque ela era muito linda. O texto bíblico diz que ela era lindíssima. Trouxe sua sogra para Belém, deixa em casa e vai trabalhar por detrás dos ceifadores de Israel. Na lei mosaica, diz que o israelita não devia desprezar o órfão, o estrangeiro e a viúva. E que toda a semente que fosse caindo, ou a espiga que fosse caindo no chão, a trilhada, que eles não olhassem para trás para pegar, eles tinham muitas para colher. Então quem vinha atrás, limpando a terra, são os menos desfavorecidos. E Ruth estava lá, muito linda, ela podia ser incomodada pelos jovens varões robustos da terra. Ela era estrangeira e eles poderiam tê-la mal, né, como uma prostituta ou coisa parecida. Então ele a protege, ele a alimenta, ele favorece ela na colheita, manda os seus empregados permitirem que ela colha mais, para que ela leve comida para casa. Então, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido, como nós explicamos lá no começo da lição, quando fizemos o contexto geral e tiramos a ideia geral dessa lição. E terminando, o modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo. Já comentamos sobre isso. Boaz levou ao caso aos anciãos. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Boaz, então, ele é o símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Termine a sua pré-aula nesse próximo domingo, professor, exaltando os homens de Deus que estão entre nós nas igrejas. Nós falamos muito do círculo de oração como coluna da igreja. Nós sim reconhecemos a importância das mulheres no nosso culto, porque elas oram, têm a sensibilidade, elas têm a perspicácia, elas têm aquela sensibilidade que nós homens não temos. Mas para que elas adorem do jeito que Deus intencionou quando as criou na igreja, para que elas adorem do jeito que Deus quer. Quando Ele cria a mulher, o homem tem que ser homem para que dê todo o suporte e sustente essas mulheres assim. Mulheres, elas estão procurando homens para admirar, não para servir e se submeter como pessoas sem vontade, intelecto, raciocínio, etc. Não, elas se submetem ao marido por conta do amor ao Senhor e o marido, por sua vez, entrega a sua vida a ela e a sua família. É uma troca muito justa e agrada a Deus. Então, aos homens que muitas vezes não são louvados, louve nessa manhã em que você estiver ministrando, né? São eles que trabalham, são eles que dizimam, são eles que ofertam, são eles que provêm, né? São eles que trazem muitas vezes os seus proventos para que as suas mulheres, como lá no Provérbios 31, as virtuosas, elas administrem e multipliquem a sua fazenda. Então, que o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, professores, que tenhamos uma ótima, poderosa e gloriosa aula. Pedimos que você ore por cada uma das pessoas envolvidas nesse expediente e pedimos ao Senhor que você seja muito abençoado em sua próxima aula. A você eu agradeço estar até aqui nessa nossa pré-aula.
e peço a Deus que nos dê um bom encontro na próxima pré-aula. Então, até lá, em nome de Jesus.